amigos da Guaru TV, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade. Programa que aqui com você todas as noites debate os principais assuntos de Guarujá e Vicente Carvalho, sempre buscando uma conversa amigável com alguém de destaque na sua área de atuação, tentando debater, criar o clima para um grande debate em torno dos nossos principais temas. Como vocês estão cansados de saber, podem nos ajudar a fazer o programa Assunto Cidade, pode nos ajudar a preparar o programa. Encaminhe sua sugestão, um assunto que você gostaria de ver debatido aqui no programa Assunto Cidade, alguém que você gostaria de ver entrevistado pelo e-mail guarutv@guarutv.net. Como nós fazemos todas as noites, recebemos um convidado na sua área específica de atuação e nos ajuda aqui a conduzir o programa, debatendo sobre um tema específico ou vários temas, né? Hoje nós temos um tema específico, um tema que vem ganhando cada vez mais destaque na mídia nacional, na mídia internacional, por conta da ampliação, aí, inclusive das oportunidades de informação. Hoje em dia é muito mais fácil ficar sabendo o que está acontecendo no mundo inteiro e às vezes até ao nosso redor, por conta das diversas formas de comunicação que só tendem a crescer. Nós estamos falando do bullying, essa prática que basta estar um grupo de seres humanos juntos que o bullying aparece. Mas quem vai explicar isso melhor, eu apenas como curioso, tentando dar uma introdução ao tema, é a professora e psicopedagoga Sandra Maria Cavini Rodrigues. Ela que é especialista no assunto, inclusive criou em Guarujá um grupo de apoio às vítimas. Boa noite, Sandra. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Valdir. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui para poder falar de um assunto tão preocupante e que tomando cada vez uma proporção maior e assustando a todos nós. Tá certo. Sandra, bullying sempre existiu ou passou a existir há pouco tempo? Não, ele sempre existiu, ele mudou de nome, né? Na verdade, todos nós sofremos bullying na escola. Mas não tinha esse nome chique, né? Não tinha. Era gozação, era tirar sarro, era piadinha, né? E com menores consequências. Hoje tomou uma proporção muito maior e a receptividade, né? Quem recebe a agressão tem uma reação cada vez mais fora de controle. Certo. O bullying também, ele não atinge só a criança, né? Ele também é perpetrado, inclusive, os adultos também, né? Qualquer um pode sofrer bullying. Né? Sim, com certeza, em todos os meios. Basta ter um grupo de relações interpessoais e o bullying pode acontecer. Na verdade, quem pratica o bullying quando adulto é porque na infância ele sofreu bullying ou num grupo de amigos ou na própria família. A gente ouve falar cada vez mais de casos assim que chegam à extremidade, né? A tragédias, vamos dizer assim, pelo mundo afora, vários crimes, assim, aqueles atiradores que saem atirando nas escolas, né? Você tem inclusive informação sobre isso, né? Sobre esses casos que ocorrem pelo mundo afora, geralmente reflexos de ações de bullying. Não, com certeza. Inclusive tem uma pesquisa, eu trouxe até aqui os dados para a gente falar disso. Foi uma pesquisa feita pelo Serviço Secreto Americano e eles fizeram uma pesquisa no mundo inteiro desde 1966 até 2011. E eles têm um dado assim alarmante de que 80% desses atiradores sofreram bullying ou foram motivados por um sentimento de vingança. 80%? 80%. Quer dizer, um número alarmante, quer dizer, considerando a gravidade dessas tragédias. Mas... E num período de tempo grande, de 66 a 2011, quer dizer, bastante tempo, né? Então, 80% dos casos no mundo é uma coisa para a gente parar para pensar e mudar o olhar, né? A gente precisa cuidar disso com uma atenção especial. Como exemplo assim, mais marcante, assim, nós temos os casos nos Estados Unidos, por exemplo, a escola Columbine. Isso. Também, agora teve casos na Austrália também. Na Austrália, no mundo inteiro, no Japão, crianças que se suicidaram. Aqui mesmo, no estado de São Paulo, recentemente, uma criança de 10 anos de idade acabou cometendo uma tragédia.
No Rio de Janeiro, o caso lá de Realengo. Realengo ficou muito famoso, foi muito falado, né, na mídia. E assim, as proporções estão cada vez mais abrangentes, né? Agora, esse é o extremo, né? É quando o bullying se perdeu a noção daquilo que havia, daquilo que acontecia num grupo de pessoas e chegou à extremidade, a tragédia um ponto extremo. Agora, como a sociedade deve agir para se prevenir com relação a isso? Esse é o objeto do teu trabalho. Sim, sim. O grupo de apoio, nós trabalhamos as crianças, as vítimas de bullying que precisam de apoio. Elas não sabem administrar, não sabem digerir aquela situação e elas vão para o grupo para debater, ouvir outras pessoas, trocar experiências, né? E com isso elas acabam se fortalecendo emocionalmente, né? Elas criam um mecanismo para aprender a lidar com o seu agressor. Certo. Que isso é super importante, né? Você cria uma elasticidade, um jogo de cintura e acaba tirando de letra, né? Aquilo deixa de ser um monstro. Agora, isso é o tratamento individualizado quando a pessoa já sofreu bullying, quando ela já está traumatizada. Certo. Agora, para que isso não aconteça, né? A prevenção ou um trabalho de capacitação dos profissionais para terem esse novo olhar em relação a esse assunto, é um trabalho mais extenso, né? Então, tem também um trabalho feito que é de capacitação das equipes escolares. Certo. Então, o que é? A gente vai até a escola, são 3 encontros com duração de 3 horas no mínimo, onde você debate o assunto longamente com essa equipe escolar, você aplica testes, você ensina como identificar essas vítimas, Certo. como você encoraja essas vítimas a denunciarem, né? Porque elas não falam, elas têm medo de que a próxima situação seja pior ainda. Claro. Então elas se calam para que não piore a sua situação. As testemunhas, né, são aqueles que presenciam Também as não falam situações. nada. Não falam porque elas têm medo de serem a próxima vítima. Então, é como nos casos de crime, né? Você denunciar um crime. Se não for no anonimato para te dar essa segurança, você não denuncia. Certo. Né? E então, feita essa capacitação, né, os profissionais eles têm como agir de uma outra forma na escola e não permitir que aconteça, né? Ou então identificar aquelas crianças que são os agressores de bullying, né? E tirar ela daquele contexto e encaminhar para um acompanhamento psicológico, que isso é fundamental. Certo. Não adianta falar, eu vou chamar o pai, a mãe, a família, vai dar uma suspensão, porque isso não resolve. Se aquela criança ela está fazendo aquele tipo de ação, é porque ela tem alguma coisa dentro dela mal resolvida e que ela está pondo para fora da forma como ela sabe, da forma como ela consegue. É assunto para um psicólogo. É assunto para um psicólogo. Aí já foge da psicopedagogia. Claro. Né? Não vamos deixar isso bem claro, que é para não causar nenhuma situação constrangedora. Claro. Mas o acompanhamento psicológico desses agressores e até de terapia em grupo com a família é importante. Agora, o grupo de apoio, quando você vai à escola capacitar, são capacitados só os professores ou também outro tipo de funcionário que atua nas escolas? Porque, às vezes, o bullying também não está acontecendo só dentro da sala de aula, né? Não, super pertinente. A escola inteira tem que ser qualificada. Os orientadores da escola, o diretor deve fazer também a capacitação. O porteiro, os professores, os porteiros, os inspetores, todos que têm esse contato com as crianças dentro da escola. Certo. Nós falamos, por exemplo, do caso de Realengo, onde foi um daqueles casos que nós dizemos que chegou ao extremo, né? Inclusive com um assassinato, né, de várias crianças inocentes ali, o autor manifestadamente uma vítima de bullying. Existem outros casos no Brasil assim que você tenha conhecimento assim, que não ganharam tanto destaque na mídia assim? Nossa, muitos casos, inclusive de suicídio. Suicídio. Eu fiz uma palestra aqui no Guarujá. Não vamos citar nomes, que não acho que seria ético, mas no final da palestra eu sempre abro um espaço para as pessoas comentarem, se manifestarem, fazerem perguntas, enfim.
E nesse caso específico, uma menina de 16 anos pediu para falar, veio dar um testemunho e contou a história dela e da amiga, né? E aos 12 anos de idade, essa amiguinha acabou se matando. Aos 12 anos? Aos 12 anos de idade, aqui no Guarujá. De tanto que de ela tanto sofrer bullying, de tanto ser discriminada, de tanto ser maltratada pela turma da escola, mudou de escola várias vezes, né? E no fim acabou se matando. Agora, todo mundo sabe que está acontecendo praticamente, né? Só falta mesmo a mobilização, vamos dizer assim, da sociedade, da própria o grupo de pessoas em volta da pessoa que está sendo a vítima, né? Na verdade, se a vítima não reclamar e for pedir ajuda, você acha que está tudo bem, que ela está conivente, que é brincadeira entre iguais, que é coisa de garotada, você não dá a devida importância. Muitas vezes uma criança chega em casa reclamando de alguma coisa e o pai, imagina, vai lá, resolve com o seu amigo. Não, isso é coisa de criança, não dá a devida importância, né? E isso vai juntando, vai acumulando, vai tomando uma proporção que a hora que sai de qualquer jeito, né? Ou acaba machucando alguém ou acaba se machucando. Agora, o assunto hoje já ganhou, assim, uma dimensão muito grande, assim, que, possivelmente as escolas já estão muito mais, já estão se qualificando muito mais, se preparando muito mais para isso, né? Tem as que sim e tem as que resistem, tá? Eu já cheguei em escola, já fui convidada a ir para dar palestra e fazer capacitação em escolas, super preocupadas, empenhadas e né, querer resolver o problema ou se prevenir para que não tenha esse tipo de problema dentro da escola. E já cheguei em escolas que, assim, eu falei assim, mas por que você está aqui? Aqui a gente não tem bullying. Aqui, quando as crianças começam a brigar, a gente vai lá, aparta e acabou. Não é assim. Quer dizer, não é apartar a briga, né? Não é dar um cala-boca, né? Aquilo, o motivo que levou aquele desentendimento é que precisa ser cuidado, que precisa ser investigado, né? Precisa ter um outro olhar. E nas suas palestras e no trabalho de capacitação que você faz, você segue um roteiro de atuação? Sim, Qual seria esse roteiro, assim? Como é que seria esse roteiro? No primeiro dia a gente faz uma panorâmica geral sobre o bullying, o que é, aonde acontece, quem são as pessoas envolvidas, os tipos de reação, como identificar, né? E abre-se um espaço para debate, para tirar dúvidas e perguntas. No segundo dia, nós temos toda uma dramatização. Né? A gente convida os professores a simularem situações, até eles colocam, né, nessas situações, eles acabam reproduzindo o que presenciam entre os seus alunos. Né? E a técnica para aplicar o questionário que foi desenvolvido por uma associação em São Paulo, que é a Abrápia, onde ela tem todo um estudo, um trabalho de anos, e eles desenvolveram esse questionário onde você aplica nas crianças da escola e aí você consegue identificar as vítimas e as testemunhas. E aí sim você vai até o agressor, você identifica aquele agressor e vai fazer todo um trabalho em cima dele. E no terceiro dia, que seria uma revisão de tudo, né? E o esclarecimento com relação ao ECA, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem todo um procedimento, né? Quando você dentro da escola tem algum tipo de ocorrência, ele tem um formulário, que é o FICO, ele tem todo um procedimento para que você encaminhe isso para o Conselho Tutelar, que normalmente ele não é encaminhado, porque é tirado como desentendimento entre crianças, não se dá aquela importância que deveria se dar, né? E é muito importante que seja tudo encaminhado para o Conselho Tutelar, porque é ele quem vai realmente intervir, e se tiver que ter alguma autuação, se tiver que ter algum tipo de medida de intervenção, é o Conselho Tutelar quem vai fazer. A impressão que dá é que o bullying já existe há muito tempo, principalmente entre as crianças nas escolas, e a sociedade não se preparou, nunca se deparou assim, senão com essas situações de tragédia, para a gravidade do problema, né?
Na verdade é uma coisa nova, né? Uhum. O que aconteceu nas nossas infâncias, né, com todos nós, é aquela coisa que todos nós sofremos bullying na infância, na escola, na adolescência, qualquer um se puxar a memória vai lembrar daquele grandalhão. Com certeza. Eu mesmo, todo dia que eu chegava na escola, tinha um engraçadinho que falava, como é que tá o tempo aí em cima? Né? Porque eu cresci muito rápido, né? Nós temos celebridades, né, que já deram depoimentos a esse respeito. A própria Gisele Bündchen era a girafa, né? O presidente dos Estados Unidos era Topodídio, né? Enfim, mas nós acabamos sobrevivendo a isso porque era uma outra conotação. A realidade era outra, a estrutura familiar era outra e a noção de respeito era outra, né? Antigamente você não chamava uma pessoa de idade de você, quando chegava uma pessoa mais velha, você cedia a cadeira, era automático. Né? Hoje você está num ônibus, a cadeira do idoso está lá demarcada, mas tem uma pessoa sentada, ele não se levanta, a hora que chega o idoso do lado, né, ainda reclama. Não levanta de forma espontânea, como seria de se esperar. Não tinha nem que estar lá, né? Não tinha nem que estar lá. E ainda reclama quando é exigido. Então a noção do respeito, né, essa coisa do respeito está muito perdida, né, e precisa haver um resgate em relação a isso para que nós possamos voltar a conviver em sociedade de uma forma mais amena. O bullying, então, seria um retrato de uma certa desqualificação assim, das relações humanas, assim, por exemplo? Sim, com certeza, certeza. Né? O individualismo, ele fala muito mais alto. Né? Aquela coisa do meu limite termina onde começa o seu, aquilo acabou, né? Assim, entre a garotada. É muito difícil você conseguir restabelecer isso. E muitas vezes o pai e a mãe também, muitas vezes não são preparados para identificar o sofrimento que às vezes a criança tem. Às vezes até um mau desempenho nas notas, por exemplo, pode ser reflexo de um bullying. Né? Com certeza. A criança que sofre bullying na escola ou em casa, o rendimento escolar dela baixa vertiginosamente. E do profissional, do adulto, quando ele sofre assédio moral na empresa, o rendimento dele cai também. Certo. Você falou de bullying em casa? Qual é a visão, por exemplo, do bullying caseiro? Assim? Então, na verdade, são os maus tratos, né? Aquele pai ou a mãe que vê o aluno que não consegue fazer um exercício ou que tira uma nota baixa numa prova, ao invés de pegar o filho, sentar, estudar e ser nutritivo, né? Ele acaba sendo cobrando uma cobrança infundada, né? E acaba ofendendo, desqualificando, humilhando até a criança. E com isso a autoestima vai baixando e ele acaba realmente acreditando que ele é incompetente, que ele é burro, que ele não consegue, porque o pai falou. Né? Não, meu pai falou que eu sou burro, que eu não consigo. Então ele vai para a escola fazer a prova achando que ele realmente é burro e não consegue. Já vai derrotado. Ele já vai derrotado, né? Com esse estigma. É importante que os pais estejam preparados, principalmente, para identificar e para evitar esse tipo de comportamento. Né? Isso é um mal. E como que está o roteiro assim, de palestras? Assim? Você já visitou muitas escolas, já participou já pôde realizar esse curso de capacitação em muitas escolas de Guarujá? Muitas, relativamente, né? Porque a nossa rede aqui não é tão grande assim. Mas em escolas particulares eu já fiz esse trabalho em algumas escolas, né? Reservo o direito dessas escolas a divulgarem esse trabalho, porque não seria ético eu falar aqui, né? Porque aí cai naquela propaganda negativa, né? Se eles estão cuidando, é sinal que tem problema, então não vou botar meu filho lá. Claro. Mas pelo contrário, né? O contrário. A propaganda deveria ser positiva. Exatamente. Né? Saber que está se tocando numa ferida, né? Exatamente. Que a ferida que existe está espalhada em qualquer escola. E na rede pública? Então, existe uma conversa já, eu estou elaborando um projeto, né? Existe um pré-projeto já na Secretaria de Educação e agora eu estou elaborando um projeto final com mais conteúdo, porque assim, eu precisava de informações para poder preparar um projeto que abrangesse a rede toda. Né? Agora eu já tenho essas informações e eu estou em vias de terminar para que dê entrada novamente e a gente... Talvez para o ano que vem a gente consiga implantar essa capacitação na rede escolar municipal. Certo.
Sandra, na semana passada aqui no programa exibido aqui na Guaru TV, programa Você Precisa Saber, foram entrevistados alguns alunos na escola pública de Guarujá que produziram um trabalho de final de curso em forma de vídeo, inclusive falando sobre o bullying. Você teve acesso ao material? Tive. Foram os alunos da ETEC Santos Dumont, não é isso? Isso. O filme é O Abismo. O Abismo. Ou só Abismo, agora eu não tenho certeza. Eles vieram num outro programa. Então, foi até me passado aqui pela produção que é muito bonito o filme, inclusive muito bem feito. Muito bacana. E uma iniciativa própria das crianças. Exatamente. Eu tive com eles, cheguei a fazer uma palestra para eles, esclarecedora, informativa, né? O trabalho foi realmente de iniciativa deles. A produção do filme, o roteiro, foi tudo da cabeça deles. Foi um trabalho realmente individual deles. É uma obra de ficção. É uma obra de ficção, né, baseado em fatos reais, porque eles acabam se inspirando, né, em situações que foram pesquisadas, e fizeram o lançamento do filme no Cine Ferry Boat, né, na qual eu tive lá com eles, e foi uma grata surpresa ver o trabalho dessas crianças. Interessante é os próprios estudantes se mobilizando em torno do tema que lhes diz respeito. Né? Sim, né? Eles são preocupadíssimos com esse assunto, eles são muito envolvidos. Nossa, eu fiquei surpresa, porque na maioria dos lugares onde você vai, as crianças são resistentes. Porque você combater o bullying, você vai trabalhar a mudança de hábito, né? E toda mudança de hábito, né, que você tem que fazer em você mesmo, ela requer muito esforço, ela é muito difícil. E eles estão assim, os meninos da ETEC Santos Dumont, empenhadíssimos, e eu fiquei muito surpresa com o trabalho deles, muito bacana. É possível que o filme, inclusive, entre no circuito aí, né, pelo menos na cidade, né, que circule pelo menos nos cinemas da cidade. Isso seria me parece que existe alguma conversa em relação a isso, mas eu não tenho essas informações para te passar. Certo. Bom, mas o bullying não é só em criança, né, e também pode ser vítima do bullying muitos adultos no seu dia a dia. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já para conversar com a psicopedagoga Sandra Maria Cavini Rodrigues, ela que é especialista em bullying e está aqui conversando com a gente hoje. Mas o intervalo é rapidinho, fique com a gente que nós já voltamos já. Bem, amigos da Guaru TV, voltamos então para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistando aqui a psicopedagoga Sandra Maria Cavini Rodrigues, ela que é especialista no combate ao bullying, né? Eu cometi um ato falho aqui, até rimos no intervalo aqui, que a Sandra seria especialista em bullying. Senão ela seria aí uma mestre, né, em agressão às pessoas, que não é nada disso. Na verdade, a Sandra é especialista no combate ao bullying, essa forma de intimidação que muitas vezes a criança na escola e o adulto também na sua relação pessoal acaba sofrendo, e muitas vezes a gente não tinha, por muito tempo não tivemos noção disso, né, de como isso é prejudicial para a sociedade. Basta ver os casos recentes aí que terminaram em tragédias, como nós exemplificamos no primeiro bloco, o caso do Realengo, aquele maluco, né, que saiu matando as crianças e deixou mensagens dizendo que sofria pra caramba na escola. Quer dizer, ele sofria bullying, ele era uma vítima de bullying que não conseguiu superar. A senhora, inclusive, estava explicando que são dois tipos, né, de vítimas de bullying, né? Exatamente. Aqueles que superam e os que não superam, né? Exatamente. Qual é a diferença dos dois? Então, os que superam somos nós, né? Que sofremos bullying na escola e tivemos elasticidade, jogo de cintura para superar isso e passar por cima e continuar adiante, né? Certo. Agora tem os que não conseguem administrar isso e que sucumbem, certo, né? Então, ou eles caem em depressão, acabam no suicídio, ou tornam-se agressores, né? Porque fica com aquela coisa, não sabe como administrar aquilo e de tanto sofrer, acaba tendo como válvula de escape a própria agressão. Então, sai, né, com um sentimento de vingança, né? E aí acaba... Isso que é. Você estava falando o bullying das celebridades, como é que é isso? O assédio, né, em cima das celebridades, agora é all stalking, né?
Basta ter uma celebridade, tem um paparazzi em cima, né? Certo. Foi o que aconteceu com a Lady Di, Claro, né? Que acabou sendo vítima de um acidente de trânsito de carro, por causa por conta de fugindo uma perseguição excessiva até, excessiva, né? A Sandra trouxe uma relação assim de algumas formas que muitas vezes nós não identificávamos, né, como bullying. Apelidar é uma forma de bullying, né? Os apelidos, Esses né? apelidos geralmente que são para geralmente denegrir a pessoa, né? Sim, baixinho, gordinho, quatro olho, né? Rolha de poço, enfim, milhares. Desprezar. Desprezar, quando você ignora a existência daquela pessoa, os sentimentos daquela pessoa, é uma forma de agressão moral a ela, né? Como é o ato de excluir também, por Sim. exemplo, num grupo escolar, por exemplo. Você deixa de lado. Uma pessoa de lado, essa é uma forma, né? E a homofobia, né? Xenofobia, homofobia. A ofensa, ofender, oprimir, perseguir, tiranizar, satirizar, né? Roubar, ridicularizar, são várias formas de bullying que muitas vezes a gente não havia até então uma preocupação da sociedade com isso. Né? Você pura e simplesmente eram vícios de comportamento, né? Por isso que tem esse trabalho de você colocar um novo olhar em cima dessas situações e trabalhar a mudança de hábito. Né? Porque quantas vezes a gente fala, mas você também não sabe, mas você não vai conseguir, isso é baixinha, não vai lá, não, bota um salto, porque senão, né, vai levar o banquinho, né? E acaba, a brincadeira, né, sem graça, acaba tornando uma proporção que a gente não pode medir, não tem como medir, porque cada um introjeta isso de uma forma, né? Cada um digere isso de uma forma. É isso aí que eu queria chegar, quer dizer, tá todo mundo rindo, mas tem um que não tá rindo, né? Então, aí não é brincadeira. Que é geralmente a vítima que leva aquela opressão depois para o seu dia a dia, né? Exatamente. Só é brincadeira quando todos estão dando risada e se divertindo. Se tiver um nesse grupo que não está se divertindo, aí já não é mais brincadeira. Certo. Bom, mas o bullying não é só, a vítima do bullying não é só a criança, né? Também há o adulto também. Sim. Como é o bullying no trabalho, por exemplo? Como que ele se dá? O assédio moral, né? Geralmente é uma relação de desigual poder, é sempre o chefe do chefe para o subordinado, né? E aí tem a perseguição, trabalhos infundados, né? Pedir tarefas absurdas, desqualificar esse funcionário na frente dos outros, ridicularizar, exigir uma atitude que não é pertinente ao comportamento no ambiente de trabalho, controlar o tempo de lanche, o tempo de ir ao banheiro, né, com muitos relatos, né, de empresas que falam assim, quando a gente sai do banheiro, tem uma pessoa na porta do banheiro olhando para o relógio para controlar quanto tempo. Quer dizer, são situações vexatórias, né? Eu estava vendo aqui no teu material, existe a escola ideal, a situação ideal social, assim, sem bullying? Existe. Existem algumas escolas que têm um olhar bem diferenciado, e são poucas, né, infelizmente, mas é a escola que está capacitada, com toda a sua equipe qualificada para identificar, combater, nutrir esses alunos com informações, com atitudes benéficas, né? E assim, as famílias precisam estar também dentro desse contexto, porque não adianta a escola falar uma coisa e em casa ele escuta outra. A escola e a família têm que trabalhar juntas, né? É preciso do envolvimento da família. E a família hoje, do mundo moderno, a maioria dos pais que ainda vivem juntos, que ainda estão casados, a mãe também trabalha, o pai também trabalha, não tem mais aquela atenção que existia, né? A vida escolar da criança já deixou de ser aquele objeto de frequência, de frequente questionamento, acompanhamento, né? Porque a mãe trabalha o dia inteiro, ela faz supermercado, ela tem que cuidar da casa, ela chega à noite em casa, não tem tempo de ver lição, de ouvir as histórias, de ter aquele envolvimento que tinha antes. E os pais, no caso também,
trabalham o dia inteiro, têm as suas tarefas, as suas obrigações, quando chegam em casa, né? Ou seja, o que aconteceu? A vida escolar da criança passou a ser praticamente responsabilidade da criança. Né? E aquele suporte de pai, de mãe, de família, ele ficou muito mais restrito, mais limitado, né? Não era tão abundante. Muitas vezes os pais não observam, nem sequer sabem o que está se passando no dia a dia dos seus filhos. Né? O estresse do dia a dia, a correria, o excesso de atribuições, acaba não dando tempo de você ter um olhar com mais atenção para pequenas coisas. Certo. Agora, no ambiente adulto, você falou do assédio moral. O assédio sexual também é uma forma de bullying, né? Sim, seríssima. Geralmente naquela relação que você citou antes, de desigual poder. De desigual poder. Só intimida quem está numa escala acima, né? Então é sempre uma relação de desigual poder, do chefe para um subordinado, de um diretor para uma secretária, de um chefe de seção para os integrantes da sua equipe. E aí a vítima fica numa situação de maior fragilidade, tão ou mais grave quanto a criança, né? Porque não pode perder o emprego. Exatamente. Ele trabalha, ele é provedor, ela trabalha, é provedora, não pode perder o emprego. Se pedir demissão para arrumar outro pode ser complicado. Se contar para alguém vai dizer que vai achar. Se denunciar vai ter retaliação, pode ser colocada numa situação mais constrangedora ainda. Muita gente vai dizer, ela dava bola para todo mundo, né? Exatamente, é difícil. Esse é o mais difícil de você diagnosticar assim, e documentar, né? Porque você não fica colado com alguém no teu lado o dia inteiro na empresa, né? Você não vai junto no banheiro, você tem o interfone que você tem muitas vezes a intranet, que você conversa internamente, né, pelo computador. Então, fica difícil você documentar tudo isso e obter provas. Né? No caso do adulto, do assédio sexual, o próprio assédio moral, hoje em dia já é reconhecido assim, pela justiça trabalhista como aí é crime, né? Vamos dizer assim, já dá para tipificar como crime. E no caso da criança, o bullying é crime? Dá para tipificar isso judicialmente? Então, ele não tem essa conotação de crime, porque criança, né, até 12 anos não é imputável. Não tem pena, né? A partir dos 12 anos já tem um outro tipo de tratamento, né? Eu digo, mas alguém pudesse ser responsabilizado, ser tipificado como crime para que alguém pudesse ser responsabilizado, inclusive a escola, se for o caso. Sim, é complicado isso, porque a escola pode ser penalizada, né? Agora, Sandra, e o bullying nas redes sociais? Esse é delicado, né? Esse é delicado e é o vilão, né? E não tem limite, né? Não tem limite. Ao que tudo indica, não sabemos onde vai parar o mundo cibernético. Não tem onde parar, né? Porque ele tem uma abrangência mundial em segundos, né? E é aquela coisa, ele extrapola os muros da escola em segundos, né? E o que deixa isso, que me assusta mais ainda nisso, é que aquele anonimato, né, de estar protegido por trás do computador, ele proporciona que esse agressor, ele faça coisas, né, denigre a imagem de alguém, plante calúnias, histórias inverídicas. Ele destrói uma pessoa em segundos. Agora, nesse caso, há provas, né? Nesse caso, há provas. Tudo bem, mas como é que ele faz um Facebook, um Orkut fake lá, anônimo, que não é dele, numa lan house? Falso. Como é que você identifica? E aí você tem o registro, mas quem que plantou aquilo? Quem é que fez aquela... E isso é uma coisa que deve preocupar bastante quem estuda o assunto, né? Não, isso é super sério, porque se você não implantar naquela pessoa, incutir nele o bom senso, o respeito, o valor, né, o moral, o respeito, a ética, a cidadania, se ele for uma pessoa revoltada, ou ela for uma pessoa revoltada, um adolescente sem medidas, né, ele senta ali numa lan house e ele acaba com uma menina em 5 minutos. E a pessoa sem poder fazer nada de imediato, não tem nem reagir, fazer. né? Nem a reação.
Você tira uma foto, você faz uma fotomontagem, você planta uma calúnia, inventa uma história, e aí, como é que fica? Você não tem como ir lá e pegar aquela pessoa, porque ele está anônimo, ele tem um e-mail falso, ele tem uma identidade falsa, ele tem a proteção, o anonimato de estar por trás de um computador. E qualquer um pode estar sujeito a isso. Qualquer um. Uma pessoa que faz só o bem a vida inteira está sujeita a isso. Está sujeito. Nossa, pegou um funcionário na empresa que ficou revoltado com alguma coisa. Se é uma pessoa vingativa, maldosa, que tem aí dentro dele esse sentimento de vingança, ele pode muito bem fazer uma dessas ações e acabar com a imagem dessa pessoa, né? Tá certo. Olha, Sandra, fala um pouco sobre o grupo que você criou, o grupo de apoio às vítimas de bullying do Guarujá. É isso. Exatamente. Fala como é que funciona o grupo, como é que as pessoas podem participar, acessar as reuniões. Bom, para participar precisa telefonar ou agendar por e-mail. Por e-mail. O e-mail que aparece na tela de vez em quando, então, o Fábio está colocando na tela. GAVB@gmail.com. O grupo, ele é um grupo fechado, tá? Ele não funciona para você poder participar, precisa agendar. E ele tem o apoio psicopedagógico e psicológico. São reuniões semanais, né? Hoje nós temos 2 grupos em andamento. 2 reuniões semanais? São 2 grupos diferentes. Uma reunião semanal por grupo. Ah, tá. Tá? E é bacana porque a ideia do grupo é onde essas vítimas elas encontram apoio, né? Então elas estão entre iguais, elas estão entre pessoas com a mesma fragilidade, dentro da mesma situação. Então eles não se sentem mais sozinhos, né? Que isso é uma das coisas que mais prejudica a vítima. Ela se sente sozinha e ela não tem esse suporte, esse apoio no ambiente onde acontecem as agressões. Então no grupo ela está entre iguais, né? E a troca de experiências, né, através dos depoimentos, criam um resgate da autoestima, né? Ela valoriza as suas possibilidades de contornar o seu agressor, né? Emocionalmente ela fica fortalecida, né? E ela tem muito mais condições de superar aquela situação, de contornar aquela situação, de administrar toda aquela angústia que ela fica após o trauma e passar por cima disso e seguir adiante. E o grupo pode participar a vítima e o seu familiar, por exemplo? Sim, as vítimas, as famílias, que é muito importante que as famílias participem, porque as famílias precisam aprender a lidar com essa nova realidade. E dar suporte, né? E dar o suporte, exatamente, porque é uma verdade, uma verdade nova, né? É uma novidade. O bullying, ele tomou uma proporção tão grande que ele é considerado um fenômeno, né? Fenômeno social. Um fenômeno social, exatamente. E ele precisa ser trabalhado de uma outra forma. Você não pode tratar como você tratava antigamente as brincadeiras sem graça que as pessoas faziam. Você precisa ter esse novo olhar. E no grupo você consegue isso. Você consegue entender a dimensão, né, do tamanho que é realmente o bullying, as suas consequências, os seus agravantes. Todas as suas consequências. E você falou que são 2 grupos diferentes? Porque um adulto e um infantil? Não, porque são horários diferentes, depende da disponibilidade das pessoas. E as reuniões acontecem às terças e quartas. Às terças-feiras das 5 às 7 e às quartas-feiras das 7 às 8. Você falou que também tem um telefone, é possível divulgar o telefone? Claro. Pode falar? 9787-6193. Ah, tá. Por esse telefone ou pelo e-mail gavbguarujá@gmail.com. Exatamente. Essas reuniões, logicamente, os grupos acabam debatendo, assim, conversando, contando suas experiências de uma forma guardadas as devidas proporções. É claro, aqueles grupos de alcoólicos anônimos. Exatamente. E tem a segurança de que o que é dito dentro do grupo fica lá dentro, né? Então ele está tendo um suporte porque ele está entre iguais, o que ele fala, ele sabe que vai ficar ali.
o agressor dele não vai ali, ele não vai sofrer retaliações por ter falado, ele vai ter o apoio que ele precisa, né, para superar tudo isso, vai encontrar as ferramentas para poder trabalhar com isso, e vai ter também a família ao lado, né, que vai estar entendendo toda a problemática e toda a consequência. Um problema que ninguém se apercebeu que cresceu, do jeito que cresceu, foi crescendo, crescendo, e a sociedade talvez tenha acordado de uma hora para outra para esse problema chamado bullying, né? Foi um susto, né? A hora que viu já tinha tomado uma proporção astronômica, né? A verdade é essa. E em cima disso, quer dizer, não foi feito um trabalho preventivo, né? Ele está sendo curativo. Claro. Né? Então agora a gente tem que arrumar essa situação toda. Então é um trabalho de formiguinha e hercúleo, porque tem muito trabalho a ser feito. Nem os maiores especialistas em educação que se debruçam diariamente, sempre se debruçaram para melhorar a qualidade de ensino, se aperceberam desse fenômeno que estava surgindo. É verdade, né? É verdade. E o bacana é que assim, as pessoas estão tendo uma consciência, né, da gravidade do problema, e algumas escolas já tomaram iniciativas em ajudar essas crianças a trabalharem isso melhor. E voltaram, né, às antigas aulas de educação moral e cívica que nós tivemos na nossa infância, claro, né, e que estão fazendo muita falta. Porque a cobrança de informação para o mundo profissional, para a formação profissional desses alunos, ele é tão grande, né? Nossa, tantas matérias novas, tantos assuntos novos, e esqueceram o mais importante, né? Não foi esquecido, ele foi assim perdendo o valor, né? Ele foi começando a ficar de lado e hoje a gente está sentindo a consequência disso. Bom, mas sempre há tempo, né, Sandra? Ah, não, por favor, né? Sempre há tempo para tudo, pelo amor de Deus. Bom, o programa Assunto Cidade está esgotando seu tempo, mas espero que todo mundo tenha absorvido um pouco, né, desse volume de informações que a Sandra nos trouxe. Sandra Maria Cavini Gonçalves, ela que é psicopedagoga, especializada no combate ao bullying, né? Não em bullying. Ainda vou deixar você se despedir, ainda dar as suas considerações finais. Mas é importante que as pessoas, então, anote o e-mail se você tiver uma situação que você acha que você precisa de apoio, ou o seu filho, sua filha precisa de um apoio. Há um grupo em Guarujá já trabalhando essa questão de uma maneira séria, aprofundada e dentro dos parâmetros que o problema requer. Antes de terminar o programa, queria que a Sandra falasse alguma coisa que nós tenhamos esquecido de falar, dar mais um recado aí para as pessoas, principalmente nessa semana que se comemora a Semana da Criança aí, que é tão importante que a gente aproveite essa data para oferecer um pouco de informação e conscientização para as pessoas. Bom, Rogério, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, poder falar desse problema tão preocupante, tão alarmante, né? Que tem tomado uma proporção cada vez maior e está perdendo o controle, né? Agora a sociedade acordou e estamos fazendo um resgate, né, de valores, de princípios, né, que foi o respeito. Ele foi deixado de lado e ele precisa ser resgatado. O respeito é a base de tudo. A criança que não tem respeito ao próximo, que não respeita as escolhas do próximo, né? Tanto opção sexual, opção religiosa, cor, raça, credo, enfim, né? É uma questão de respeito. Bullying era uma brincadeira sem graça. Hoje ele é um assunto muito preocupante e ele precisa ser combatido intensamente. Você não pode deixar começar. Você precisa interferir, você precisa passar informação para as crianças. É preciso que as escolas estejam alertas, com seus profissionais capacitados, para que se possa realmente fazer um combate efetivo. É como combater a dengue, né? Claro. Eu costumo fazer essa relação, porque você não pode deixar um pouquinho de água acumulada que prolifera um mosquito. E o bullying é isso, você não pode deixar começar. Aquele agressor, ele precisa de acompanhamento psicológico, a vítima precisa de apoio e a escola precisa estar preparada para isso. Tá? Queria só fazer
Uma correção. Por favor. Você falou Gonçalves. Gonçalves. E é Rodrigues. Rodrigues, eu sempre. Mas é a minha taxa de erro. Eu sempre tenho um erro por programa. 10% para mais ou para menos. Fica tranquilo. Se foi só isso que eu errei, então tudo bem, desculpa. E a todos, obrigado pela audiência. Voltamos amanhã com um novo assunto de cidade. Uma boa noite a todos.